Pessoal, super prazer estar aqui mais um ano. Vou confessar para vocês que, apesar de ser o terceiro ano já fazendo isso aqui, sempre com um friozinho na barriga. Contando um pouco, eu sou Antônio Soares, sou CEO da DOC. A gente tem trabalhado muito nos últimos 10 anos em democratizar o universo financeiro, em levar finanças para os diversos segmentos da economia. A gente acredita que num país como o nosso, num continente como o nosso, isso aqui é super relevante. A gente teve evoluções enormes ao longo dos últimos anos em serviços financeiros, seja pela regulação, seja por tecnologia. E hoje a gente vai trazer um ponto aqui que é como é que a gente trabalha um pouco mais a base da pirâmide. A gente acredita muito que existe sim um tamanho de mercado grande o suficiente para que as empresas possam explorar, não só levando inclusão financeira, mas também explorar economicamente a base da pirâmide. Para começar isso aqui, eu acho que a gente tem que olhar um pouco como é que era a nossa vida há apenas 4 anos atrás. O que a gente está falando aqui não é um negócio que a gente está falando há 20 anos atrás, a gente está falando 4 anos atrás, a gente estava falando de fazer transferência bancária, a gente estava falando de pagar taxa por TED, a gente estava falando de cartão, era o único meio que eu poderia usar para fazer uma compra de e-commerce, e isso faz apenas 4 anos. Olha a velocidade que a gente está andando, a velocidade que a gente está impulsionando o nosso país. E aí, no meio dessa revolução toda, chega o Pix, e eu acho que uma das coisas que eu gosto de dizer, principalmente quando a gente compara a América Latina, a gente vê iniciativas de pagamentos instantâneos na América Latina, mas não com o mesmo sucesso que a gente vê no Brasil. Por quê? No Brasil, a gente tem uma penetração de telefonia celular super alta, a gente tem uma inclusão bancária, que a gente vai ver aqui, que já superou 80%, ou seja, a audiência estava pronta para usar o Pix. O Pix chegou em 5 de outubro de 2020, ele foi uma mola propulsora para que essa bancarização também acontecesse. Hoje, a grande parte das pessoas que mantêm e que detêm uma conta de pagamento, elas o fazem principalmente para a utilização do Pix. Outra coisa interessante é que o Pix também trouxe uma relação diferente de tratar o dinheiro, principalmente quando a gente vai para a base da pirâmide, principalmente quando a gente vai para os pequenos estabelecimentos, principalmente quando a gente vai para os pequenos e médios empreendedores. Eles começaram a entender que dinheiro no tempo tem custo. Então, o parcelado sem juros tradicional do cartão, quando eu antecipo ele, eu não recebo aquele valor da minha mercadoria. O Pix eu recebo ele instantaneamente. E a gente começa a ver, acho que todo mundo aqui já passou por aquela experiência de entrar em algum lugar, seja uma loja, e principalmente nos pequenos e médios, e ter uma oferta de desconto para pagamento em Pix. Então, acho que tem um valor aqui muito importante, porque a gente fala muito de educação financeira, a gente fala muito de letramento financeiro, mas como é que a gente vai distribuir isso? Na minha visão, hoje, o Pix está ajudando as pessoas a entenderem melhor, principalmente os empreendedores, o valor do dinheiro. Antes do Pix, a gente tinha uma economia basicamente em cartão de crédito. Vamos falar, eu estou falando da economia lá, o B2B2C, né? Eu estou falando o consumo lá na ponta, não estou falando pagamentos entre empresas, porque a gente já tinha um sistema de pagamentos bancário evoluído, a gente tem o boleto, que é uma ferramenta. Então, a gente tinha 15 milhões de estabelecimentos que aceitavam cartão. Depois do Pix, a gente tem hoje 25 milhões de estabelecimentos que aceitam Pix. Esses estabelecimentos provavelmente antes aceitavam somente dinheiro.
E aqui a gente está falando de vários, o que a gente chama de microestabelecimentos, pequenos negócios, mas também a gente fala de médios negócios. A gente sabe, quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala do tamanho do Brasil, a regionalização, a gente sabe que sim, dinheiro físico é uma realidade, principalmente quando você vai, e não precisa ir muito longe de São Paulo, não. Você pode ir para o interior de São Paulo, você vai ver isso. Então, muitos aqui que conhecem e que ficaram impressionados talvez lá em 2010 em irem na China e ver mendigo com QR Code, a gente trouxe a mesma coisa para cá através do Pix. Como consequência disso, a gente tem hoje 163 milhões de usuários ativos no sistema financeiro. A gente cresceu sim a inclusão financeira, a inclusão bancária, não a inclusão financeira, inclusão bancária. E a gente cresceu por quê? A gente tem um regulador super forte, a gente tem empresas de tecnologia, e eu não só falo pela DOC, basta vocês olharem aqui a quantidade de empresas de tecnologia que estão proporcionando essa revolução, e principalmente a gente percebe a adoção disso por muitos microempreendedores e por pequenas empresas, o que é cada vez mais a mola propulsora do nosso país. Graças ao efeito Pix, a gente saltou de 35º para 21º no índice global de inclusão financeira. Aqui a gente vai falar um pouco, a gente faz uma distinção entre inclusão financeira e inclusão bancária. Então, inclusão bancária para nós é quantidade de contas abertas e pessoas acessando contas. Inclusão financeira é acesso a uma gama repleta de serviços financeiros. A gente chegou a 89% da população com vínculo bancário. 5 anos antes apenas, eram 46%. Os números, eles são impressionantes. E boa parte das pessoas que estão aqui hoje, não só nesse auditório e provavelmente nessa feira, contribuíram para que isso acontecesse. 87% dos brasileiros de renda até R$2.000 utilizam instrumentos financeiros. E aqui a gente começa a ver não só aqueles movimentos que a gente via, as pessoas já se desapegando do dinheiro físico. E isso aqui é muito importante porque isso não é uma realidade ainda no continente como um todo. Isso é uma particularidade do Brasil, graças a essa infraestrutura que a gente criou. Muito dessa evolução, ela tem a ver com a legislação e o nosso regulador, que com isso fez com que as fintechs explodissem positivamente aqui no país. Provavelmente a gente é um dos países onde a gente tem não só o maior número de bancos digitais, mas provavelmente os bancos digitais com mais acesso à tecnologia. A gente tem a questão do Banking as a Service. Então, num país onde você tem uma concentração bancária, você ter empresas que levam a possibilidade de outras empresas entregarem serviços financeiros a seus clientes, fez com que isso acontecesse de uma maneira acelerada. A gente teve a pandemia que acelerou um comportamento digital em toda a população. O brasileiro é digital, o brasileiro gosta, a gente é maior usuário em tudo, né? WhatsApp, mensagem de áudio, e não seria diferente em serviços financeiros. E o que a gente mais gosta de falar, que são as finanças embarcadas, que é quando você tem uma empresa não financeira que leva serviços financeiros para seus clientes. E isso, para nós, é o que a gente acredita que vai mudar o panorama de finanças no país e no mundo. Cada vez mais a gente tem empresas entendendo que elas podem atender melhor aquele cliente. E aí, até fazendo um merchan aqui, não é nosso cliente, talvez ainda, mas
Para mim, a confirmação dessa tese veio a semana passada, vocês viram o iFood dizendo, eu vou fazer o banco do restaurante. Por quê? Porque ele conhece o restaurante, ele sabe a sazonalidade daquele restaurante, ele sabe como aquele cara compra, ele sabe quantos funcionários aquele cara tem. Então, cada vez mais a gente vai ver empresas levando os serviços financeiros e com uma equação diferente. E a gente vai falar um pouco disso aqui também. Como eu falei, é importante a gente reforçar que, e aqui, sem parecer aquela pessoa eternamente insatisfeita, né? Você fala assim, poxa, 86% de inclusão bancária, mas não tá bom? Tá bom, mas inclusão bancária. A gente precisa criar inclusão financeira. Inclusão financeira é diferente de inclusão bancária. Inclusão bancária sozinha não tem o mesmo efeito do que a inclusão financeira. No fim, bancarização não é inclusão. E a gente já tinha falado aqui, lá atrás, que o desafio está no crédito. O próximo passo é como é que a gente leva crédito. E aí, quando a gente fala de crédito, a gente, provavelmente, muitos de vocês vão pensar, poxa, mas crédito, risco, score, modelo. A gente precisa disruptar a forma, a gente precisa desaprender a forma que a gente sempre deu crédito. Para a gente, quem faz finanças embarcadas hoje, já dá crédito de uma forma diferente. E tem um monte de empresa hoje que já dá crédito assim, naturalmente. A indústria hoje já financia a sua cadeia distribuidor. Várias empresas que têm vendas diretas, a gente vai falar aqui alguns exemplos, ele já financia o seu cliente. E ninguém melhor do que essa turma para fazer isso. Olha, tem uns dados aqui interessantes, que segundo o Sebrae, somente 3 a cada 10 pequenos negócios no Brasil conseguem empréstimos com agentes financeiros. Essa é a realidade. E aqui o que eu estou falando tem espaço para a gente preencher aqui. E tem espaço para a gente preencher com todo mundo que está aqui dentro desse evento. Não é um movimento isolado, não é um movimento que alguém vai fazer algo diferente ou algo contra, é algo para se fazer juntos. Os bancos são importantes na nossa estrutura. Outra coisa super importante quando a gente fala de empreendedorismo no Brasil, o nível de empreendedorismo no Brasil é elevado. E quem puxa empreendedorismo no Brasil são as mulheres. Elas são o maior número de empreendedoras nesse país. Então a gente precisa sim de empresas e de soluções que entendam melhor cada vez mais esse cliente e esse perfil. A gente teve aqui há 2 anos falando um pouco de como o consumidor mudou, como ele está diferente, como ele consome produto diferente. A gente falou o ano passado como é que a gente muda o status quo de crédito. A gente trouxe coisas algumas provocações que ainda são provocações, mas eu tenho certeza que provavelmente a gente vai começar a ver isso saindo da provocação e indo para a prática. A gente tem hoje um trilho, que é um trilho do Pix, que faz com que a gente possa sim levar produtos de crédito diferentes daqueles que existem aí, principalmente aqui eu me refiro ao cartão de crédito. Uma vez mais, cartão de crédito é um instrumento super importante e relevante, mas não é um instrumento que vai levar um capital de giro para um pequeno estabelecimento. Não é um instrumento que vai levar um empréstimo para alguém fazer expansão no salão de beleza. E hoje é um instrumento que essas pessoas têm para fazer esse tipo de coisa. É isso que a gente precisa mudar aqui. Então, a gente tem provocado isso, e mais do que isso, como é que a gente leva isso cada vez mais com soluções que sejam conscientes e responsáveis. A gente falou muito, e eu vou insistir aqui em 2 coisas que a gente falou o ano passado. 1, periodicidade. Hoje, todas as linhas de empréstimo tradicional, todas as linhas de cartão de crédito, a gente fala de periodicidade de pagamento mensal.
num país onde 50% da população economicamente ativa é empreendedora ou é MEI, você não tem a garantia de receber todo mês. Então você precisa de periodicidades diferentes. Por isso que a gente é incentivador de ter linhas de crédito com vencimento semanal, quinzenal e mensal. A gente entende que o consumo, ele é algo que é importante na sociedade moderna. E o consumo por compulsão, ele faz parte da nossa vida. Então, se a gente coloca quando você usa um meio de pagamento que você não tem a dor do pagamento, você está tirando isso e você está aumentando a compulsão. Então, a gente falou um pouco de entrada, em dar uma entrada na hora que você está pagando uma coisa que faz com que as pessoas parem e pensam, será que eu preciso realmente disso? Essa questão de dinheiro e cartão de crédito que eu estava falando aqui, que é quando você tira o dinheiro do bolso, você toca, você vê. Não estou dizendo que a gente tem que voltar a usar dinheiro, não, pelo amor de Deus. Né? Mas a gente precisa, de alguma forma, conscientizar as pessoas que como é que a gente leva em consideração isso na hora que a gente dá crédito. A gente teve a oportunidade, a semana passada, de ver alguns estudos, por exemplo, que mostram a propensão a atraso ou a financiar de pessoas da classe C e D quando elas atingem um nível de parcelado sem juros. A gente está falando quando uma pessoa tem de 300 a 340 reais de parcelado sem juros futuro, ela já vai começar a se enrolar. Então, como é que a gente trabalha com produtos e soluções para evitar esse tipo de coisa? Vou acelerar aqui que tem um monte de... E é claro que todo mundo quer vender, todo mundo quer fazer negócio, mas a gente precisa, de fato, da mesma forma que a gente tem tratado outros assuntos, e a gente já falou aqui, e a gente tem tratado agora até mídia social, como é que a gente alerta as pessoas do uso disso, a gente precisa sim ter uma visão de como usar crédito com mais responsabilidade. Nosso sistema financeiro é super robusto. A gente tem, mais uma vez, eu acho que desde a reestruturação, reorganização e toda a legislação, toda a regulamentação que é feita pelo Banco Central, a gente tem um sistema extremamente robusto, mas a gente ainda tem concentração. Isso não é um problema, aliás, isso é uma forma inteligente do regulador trabalhar. Então, vou dar um exemplo pela DOC. Nós temos mais de 400 clientes dentro da DOC. Ao invés do Banco Central analisar 400 pedidos de licença para esses clientes, ele analisa um só, ele regula uma empresa só. Então, cada vez mais, os hubs de distribuição de serviços financeiros, as empresas de infraestrutura, elas vão ter um papel fundamental para que esses mais de 1.000 instituições financeiras tenham o mesmo efeito do que as quase 12.000 instituições financeiras nos Estados Unidos. No final aqui, mais uma vez, isso aqui não é um demérito, isso aqui é uma forma inteligente de usar a infraestrutura. E essa infraestrutura vai possibilitar que a gente leve serviços financeiros para qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer segmento, para que elas possam entregar serviços financeiros para qualquer cliente lá na ponta. A gente tem estimativas que esse é um mercado de 7 trilhões de dólares em menos de 10 anos. Isso não é só no Brasil, isso é fora do Brasil também. Esse é um movimento cada vez mais forte. Não existe mais uma relação única do cliente com seu banco. Aquela questão, se falava muito de principalidade. Cada vez mais as pessoas, e principalmente com tecnologia, vão usar sim muitos bancos. A gente já viu até nos 80 e os mais de 80% que a gente tem, acho que se não me engano, 4 ou 5 contas por habitante. É um negócio super
interessante aqui. Então, e a gente está falando de coisas, como eu dei o exemplo do iFood aqui, que já estão comprovadas, elas já estão fazendo inclusão financeira. A gente está falando de coisas que, por exemplo, hoje o Brasil tem 2 milhões de caminhoneiros independentes, caminhoneiros autônomos. O caminhoneiro autônomo, ele é um empreendedor. Ele tem um equipamento de 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Ele muitas vezes é uma empresa familiar que trabalha o pai, o filho, a mãe também ajuda. Ele precisa de serviços financeiros. Ele precisa de serviços financeiros que ele nem sabe que ele precisa. Por quê? A transportadora que dá o frete para ele sabe que esse cara tem potencial de transportar mais. Esse cara trabalha comigo há mais de 3 anos, ou há mais de 5 anos. Esse cara é um dos melhores transportadores. Como é que eu ajudo ele a comprar um caminhão maior? Como é que eu ajudo ele a... Eu vejo que todo ano ele para 1 mês porque ele não faz manutenção preventiva no caminhão, porque provavelmente ele não tem uma organização financeira. E hoje a gente tem um cliente que é a Holdcard, que faz e tem levado cada vez mais serviços financeiros para esse segmento. Então, o que eu estou falando de finanças embarcadas não é uma tese, não é uma teoria, não é uma ideia, é algo sim que já está em prática e que a gente já está vendo. Outro caso importante, que é a JAE, que é o concessionário de transporte público no Rio de Janeiro, passa a ser implementado agora em julho, aonde a gente pode levar a inclusão financeira, aonde a gente pode levar cada vez mais serviços financeiros do que no transporte público. Mostrar para as pessoas e entregar para essas pessoas alternativas para que elas possam cuidar e tratar e gerenciar a vida delas mais pessoalmente, de uma forma mais efetiva. EmanaPay, que é a fintech da Natura, ela já leva serviços financeiros a mais de 800 mil mulheres. Vamos lembrar que a Natura é uma empresa global, então essa realidade existe no México, na Colômbia, a Natura tem operado. E tem um ponto importante aqui que é a equação de quem entrega finanças embarcadas é diferente da equação tradicional do banco. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente faz um banco e a gente cria um produto, a gente vai lá e pensa na rentabilidade do produto, qual é o público que eu vou levar esse produto. Quando eu sou uma empresa que está levando serviços financeiros, a primeira coisa que eu penso é o que esse serviço vai gerar para o meu core business. No caso da Natura, produtividade. As consultoras da Natura são mais produtivas, as que usam a EmanaPay. No caso do transportador, do caso de frete, fidelidade. Então, tem um valor que nem a fintech, nem o banco digital, nem o banco tradicional vai conseguir atingir aqui. Por isso, cada vez mais, a gente vai ver casos como esse. A Jeito, que é uma fintech voltada para a classe C e D, esses caras desenvolveram o cheque especial da baixa renda. E cheque especial, vamos lá, todos os produtos financeiros, eles não são ruins. O uso é que pode ser ruim. Cheque especial é uma linha emergencial para você ir lá e usar de vez em quando. O problema é quando você usa o cheque especial e a gente está vivendo ciclos, né? A gente já viu no passado as pessoas incorporando cheque especial à sua renda, a gente viu agora as pessoas incorporando limite de cartão de crédito à sua renda. Essa fintech aqui já registrou 8 milhões de clientes, levando 2 bilhões de crédito. A Bemol, que é um varejista que está lá em Amazonas e está levando não só conta digital e inclusão bancária, e levando sim inclusão financeira, porque está financiando os pequenos comerciantes da região, está levando empréstimo pessoal, está levando uma série de produtos que antes não eram atendidos, não tinham atendimento e não tinham penetração. E por fim, o G10, que é o Banco de Paraisópolis, o G10 Bank. A gente entende que hoje, quando a gente olha favela no Brasil, é uma realidade, não tem demérito nenhum a favela. A gente tem
Para quem não sabe, a startup de logística lá do G10, do grupo G10, resolve um problema que, quando você mora na favela, você não tem um CEP, você não tem um endereço, e você não tinha como comprar no e-commerce, porque não tinha como o seu produto chegar. Essa startup fez o quê? Fez uma espécie de um entreposto, você entrega ali no galpão e depois você faz a distribuição. Então, percebam que, à medida que a gente coloca recursos, a gente tem sim, não só mentes brilhantes, mas vontade de fazer e um mercado para a gente atender aqui, que é um mercado que tem um tamanho fenomenal. O tamanho hoje das favelas, do ponto de vista de PIB, é um tamanho enorme. Acho que estamos falando aqui mais de 160 bilhões de mercado potencial. Outra coisa que a gente também, junto com o G10 Bank, está fazendo é a questão da patroa, que é a adquirente do G10 Bank. Então, basicamente, o princípio aqui é como a gente deixa o dinheiro circulando dentro da comunidade, ele vai gerar mais dividendos para a comunidade. Então, cada vez mais a gente entende que isso aqui não se trata de filantropia. Tudo isso que eu estou falando aqui é oportunidade de negócio. Tudo isso que eu estou falando aqui é um mercado endereçável gigante. Tudo isso que eu estou falando aqui é um mercado endereçável que provavelmente tem espaço para se atender melhor. Provavelmente tem apetite para a gente levar mais coisas. E hoje, o que a gente está vivendo aqui, e principalmente quem tem o privilégio de estar aqui, vendo tudo que está sendo construído nesse país, as empresas de tecnologia, um sistema financeiro robusto, um dos maiores sistemas de pagamentos instantâneos do mundo, fazer parte disso aqui é uma contribuição incrível para o nosso país. Então, mais do que falar e advogar sobre tudo isso que a gente está falando aqui, o que eu queria passar para vocês é, isso aqui está super em linha com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, dá para ganhar dinheiro aqui e dá para, sim, mudar o mundo. Isso aqui é uma coisa natural e, para mim, o grande ponto para todo mundo que está aqui é como é que eu saio daqui pensando o que eu posso fazer, como é que eu posso levar cada vez mais serviços financeiros para a base da pirâmide. Como é que a gente vai, talvez daqui um ano, estar aqui nesse mesmo palco e falar assim, aquele número de inclusão bancária está lá bonitão, mas a gente vai estar falando de um número de inclusão financeira completamente diferente do que a gente vive hoje. Então, queria agradecer todos vocês aqui por me escutarem e, mais do que isso, queria que cada um de vocês aqui realmente saíssem com essas informações e, mais do que isso, saíssem tocados que este é um negócio gigante e que pode mudar a economia do nosso país e que pode mudar a vida de muita gente no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado.